Oi, gente, vamos lá? Vamos organizar uma rotina de forma que ela fique cuidadosamente organizada e atendendo a todos os nossos eixos temáticos, pensando numa alfabetização completa, segmentada, onde os nossos alunos tenham acesso a todo o conhecimento voltado à alfabetização e que mais do que isso, né, eles consigam ter uma alfabetização completa. Repertorio, pergunto o que eles já sabem sobre o assunto, quais são as ações que eles estão vendo ali, coloco para ele quais são as características do gênero, mostro como que ele é composto e as suas características e deixo isso fixo lá na sala de aula. Finalizado esse momento, eu vou trazer uma atividade de leitura para quê? Para identificação de palavras. Então agora eu vou começar a trazer para o meu aluno o quê? Dentro dessa foto legenda, ele identificar palavras dentro do texto. Então eu consigo fazer ali essa relação. Posso fazer já baseado no texto que eu acabei de trazer, ou posso trazer alguma outra em que ele tenha que fazer ali a identificação de palavras. Pode ser por imagem, pode ser com banco de palavras, pode ser para ele ligar as palavras. Então eu consigo dar essa mesclada dentro do assunto, que são atividades que a gente sabe que ajuda muito o aluno a avançar e que nem sempre elas estão ali implícitas, né? Ou postas para que a gente possa trabalhar com os nossos alunos. A terceira atividade, a gente já vai trazer uma outra proposta para o nosso aluno, que é a apresentação e a leitura da quadrinha Fui à Feira. Então, olha lá, mais um assunto novo que eu estou trazendo para eles poderem começar a ter um repertório novo aí, para eles começarem a conhecer e apreciar e ter o conhecimento, além desse gênero, ele também se aproximar mais da primeira proposta ali, que é o quê? Trazer a leitura para o aluno começar a desenvolver o interesse, ter essa relação com a aproximação daquilo que está sendo feito, aquilo que vai ser ofertado, que agora é uma quadrinha. Lógico que eu também já vou repertoriar. O que é uma quadrinha, como que ela é composta, se eles já ouviram essa quadrinha. Então tem todo um repertório que eu faço antes, todo um preparo que eu faço antes para poder chegar nesse momento. Tudo bem? Encerrou as 3 aulas de língua portuguesa, paro por aqui e vou. Nessas 3 aulas, gente, a gente já trabalhou leitura, escrita e oralidade. Então, nós já conseguimos dar conta aí de 3 eixos, sendo que nós temos 4 eixos. 3 já foram contemplados, que é a escrita, a leitura e a oralidade. Encerrei aí a aula, vou continuar, né, de língua portuguesa, vou continuar o meu dia. No outro dia, lá na minha 4ª e 5ª aula, como eu já trabalhei com eles ontem, né, a quadrinha Fui à Feira, hoje eu vou trazer uma proposta para eles, que é ela de maneira lacunada. Então eu trago aqui, ó, a quadrinha lacunada, para eles poderem começar a trabalhar ali e identificar as palavras que estão faltando no texto e colocar elas ali corretamente dentro da onde é solicitado. A segunda atividade, já em cima do que eu acabei de fazer, eu vou trabalhar a atividade de auditório, que é a correção desta atividade que eu acabei de fazer com eles, que é colocar eles em xeque dos conhecimentos que eles acabaram de produzir. É eles escreverem ali, da forma deles, como que eles identificam a escrita daquelas palavras, como que eles compuseram a escrita dessas palavras e eles começarem a fazer a correção a partir das escritas deles. Se você ainda tem dúvida de atividade de auditório, corre aqui nos vídeos mais antigos no meu canal
que tem um vídeo específico onde eu ensino sobre como fazer atividade de auditório. Mas aí a gente já fez a atividade e já corrige com o nosso aluno, ou seja, ele já vai com tudo prontinho. E aí eu vou trazer para ele um assunto novo, né, na quinta aula. Vou trazer um assunto novo, que é a leitura de um bilhete. Então eu vou apresentar ali para ele, além dele ter o conhecimento do que é um bilhete, quais são as características do gênero, como ele é composto. Então eu vou trazer algumas questões ali para eles começarem a refletir sobre o assunto bilhete e começarem a se apropriar deste gênero que é o bilhete. E para encerrar o que eu comecei ontem, eu vou trazer de novo a fotolegenda, porque eu já repertoriei eles ontem, eu já trouxe esse assunto para eles e vou escrever coletivamente uma fotolegenda com eles. Então eu vou trazer ali agora uma proposta de escrita coletiva de uma fotolegenda. Então, ó, aqui nesse dia eu dei 3 aulas, 3 atividades, 4, né? 4 atividades diferentes de língua portuguesa, onde ele vai ter aí um conhecimento novo e também eu vou consolidar os conhecimentos já construídos ontem. E aí aqui nessas aulas nós trabalhamos os 4 eixos. Nós trabalhamos a leitura, nós trabalhamos a escrita, nós trabalhamos a oralidade e nós começamos a trabalhar a análise linguística. Quando nós trabalhamos a atividade de auditório, nós vamos analisar o que eles trazem de escrita e juntos nós vamos compor uma nova escrita de forma que ela fique o mais correta possível. Então a gente tem aí os 4 eixos sendo atendidos. Nós vamos dar conta aí de avançar bastante na alfabetização com os nossos alunos e fazer com que eles se apropriem rapidamente da língua escrita, que é tão difícil, né? Encerrei o dia de hoje, quarta-feira. Vou começar lá o 4º dia. O que eu vou começar fazendo? Vou, primeiro, na primeira atividade, recitar a quadrinha Fui à Feira, destacando nela quais são as rimas que eu identifico aí na quadrinha Fui à Feira. Então, eles vão ali começar a identificar, começar a compreender e começar a entender a importância das rimas dentro de uma escrita e como que as palavras se combinam, né? Como tem essa combinação e como é possível isso no nosso dia a dia e por vezes a gente nem se dá conta. Em seguida, eu vou pedir para que eles façam o quê? Na mesma aula, tá? Eu vou pedir para que eles circulem as palavras. Deixa eu só diminuir aqui. As palavras, eles vão circular as palavras que representem as imagens que contém na quadrinha e identificar as suas rimas. Então, ele vai precisar ali fazer uma questão de identificação. Então, quais são as palavras que tem e que se rimam e como que elas estão combinadas ali na quadrinha, mas de forma que eles consigam entender também essa questão da sonoridade. Tudo bem? E na próxima aula eu vou trabalhar a leitura com suporte de imagens, a leitura com suporte de imagens, então ele vai fazer ali a leitura com o suporte de imagens e ele vai ter que fazer de acordo com os fatos ocorridos. Então eu voltei lá para a leitura, né, enquanto fotolegenda, porque aqui é a fotolegenda. Então eles vão ter que pensar ali como que os fatos ocorreram, quais são os fatos que estão acontecendo ali e como que eles estão ordenados de forma que forme um texto, né, dentro da sequência lógica e correta para que esse texto tenha sentido, começo, meio e fim, tudo mais. E para encerrar o meu dia, dando sequência no que eu comecei ontem, na verdade, com o que eu comecei ontem, eles vão escrever, mas não formalmente, né, com a própria mão, eles vão escrever de forma a ordenar os textos lacunado, um bilhete.
Então você vai levar um bilhete lacunado para ele, eles vão ter que colocar em ordem, seguindo as características do gênero, porque ontem eu trabalhei isso com eles. Eu trabalhei como é que era, qual era a estrutura e tudo mais. Beleza? Aqui nessas aulas eu trabalhei o quê? Leitura e oralidade, tá? E também escrita. Então eu consegui fazer ali 3 eixos muito bem trabalhados, certo? Quinta-feira. Observem que na quinta-feira eu estou bem ali no meio do dia, né? Então eu dei importância também para os outros conteúdos, não deixei de valorizar os outros conteúdos. Isso é muito importante, gente. A gente não pode desconsiderar os outros conteúdos. Lógico que o nosso foco maior é a alfabetização, mas também os outros conteúdos são tão importantes quanto, tá? Então aqui eu vou começar a minha quinta-feira, nessas aulas de língua portuguesa, eu vou começar com a escrita de uma lista de palavras de coisas que compramos na feira. Então aqui eu já tenho diretamente, né, uma atividade de escrita, ela já fica explícita aí, né? A gente nem precisa pensar muito. Então eles vão escrever uma lista de palavras de coisas que compramos na feira. Que inclusive semana que vem eu vou gravar para vocês uma proposta dessa atividade muito legal. Eu tenho certeza que os alunos vão amar essa atividade. E volto lá com a minha quadrinha. Então aqui eles vão fazer também uma interpretação da quadrinha Fui à Feira. Não é interpretação onde ele foi, o que ele comprou, o que ele fez. Não. Tem uma estrutura correta, né? Para que essa interpretação ocorra de maneira correta, de maneira que os alunos realmente se apropriem de um conhecimento e aprendam com esse conhecimento. E na terceira atividade do dia, já na minha segunda aula de língua portuguesa, eu vou trabalhar a leitura e a identificação das legendas para suas respectivas fotolegendas. É como se fosse uma atividade de ligar palavras, só que aqui no caso vai ser ligar as fotos legendas, onde ele vai ter que ligar, né? Tem a imagem, ligar a legenda que corresponde àquela imagem que está sendo ali reproduzida. E para encerrar o meu dia, eu vou ter ali novamente, mas agora de uma outra maneira, né? Que é a produção de um bilhete de forma coletiva, onde todos os alunos vão participar, a gente vai escolher ali uma interface para a gente se comunicar, pode ser escrever para o diretor, pode ser escrever para a sala do lado, pode ser, né, o que eles votarem e decidirem ali junto com você, vocês vão produzir um bilhete de forma coletiva, seguindo todas as características do gênero, a composição, a ordenação toda completa. E neste dia nós trabalhamos o quê? Análise linguística, escrita e leitura, principalmente quando nós ali pensamos, né, nessa questão de como a escrita é composta, como que ela é organizada. Então a gente tem toda uma estrutura aí bem trabalhada. Tudo bem? Na sexta-feira, eu vou começar a finalizar o meu conteúdo. Então, na primeira aula ali, eu vou dar uma leitura e identificação. Deixa eu colar aqui para conseguir ler. A leitura e identificação da imagem à sua frase correspondente, né? É uma continuação daquilo que eu trabalhei ontem. Lembra que eu acabei de colocar ali que a gente acabou de trabalhar essa questão? Então, hoje a gente vai conseguir fazer essa correspondência de uma com a outra. Vou dar também a ordenação da quadrinha Fui à Feira de forma fatiada, onde eles vão ter que organizar ali toda a sequência da quadrinha, mas ela em forma de texto, totalmente estruturada, totalmente organizada, de forma que mostre o conhecimento deles em torno da parlenda que nós trabalhamos todos esses dias, né, ao longo da semana. Então agora é hora de colocar o conhecimento dele em xeque e a gente vê se ele compreendeu e começa a colocar em prática os conhecimentos adquiridos em torno destes dias. E para encerrar a minha semana, eu vou fazer o quê? Uma produção de uma foto legenda, onde eles vão em duplas
escrever aí como que essa foto legenda pode ser, né, traduzida. Então eu levo algumas imagens ou eu levo uma única específica para trabalhar com a sala inteira e aí depois eu faço a correção desse conteúdo com eles e eles vão ter que ir ali dizendo, eles vão ter que ir ali dizendo como que eles fizeram e construíram, qual foi a visão deles para a construção dessa foto legenda. E aí, nesse dia, nós trabalhamos o quê? Nós trabalhamos a questão da escrita, análise linguística e leitura. Então, se nós formos medir, nós trabalhamos de forma igualitária todos os eixos, todos os campos temáticos. Então, a gente conseguiu atender todos eles de forma igualitária, sem deixar de priorizar ninguém e sem deixar de atender ninguém. Logo, todos eles foram atendidos, contemplados e, mais do que isso, valorizados de forma que o aluno consiga ter esse conhecimento construído de uma maneira muito mais ampla, né? Que ele tenha ali um acesso e uma sequência, uma junção de todo esse conhecimento de forma gradativa. Então ele foi somando conhecimentos e ampliando assim o seu conhecimento em torno da leitura e da escrita, sem deixarmos o quê? De contemplar todos os campos, todos os eixos e mais do que isso, de forma diferenciada. Vocês viram que eu trabalhei temas diferentes, a mesma coisa ao longo da semana, mas de maneiras diferentes, né? Então foram vários gêneros textuais aí para os nossos alunos conhecerem e se desenvolverem. Tudo bem? Então vejam como é importante a gente ter uma rotina organizada. Kelly, mas além disso, eu preciso também colocar as coisas que tem ou na minha apostila, ou no meu material, ou naquilo que a minha escola propõe. Beleza. Vocês viram que tem dias que eu coloco 2 atividades em uma aula e tem dias que eu coloco somente uma atividade em uma aula. Nessas que tem apenas uma atividade, você consegue completar a segunda sendo o atendimento desse material, sendo o atendimento de preencher ou responder ou fazer plataformas educacionais, seja qualquer outra questão, qualquer outro campo de trabalho que você tenha que trabalhar porque a sua escola exige isso de você e você consegue fazer essa contemplação e não deixar de atender também estes materiais que são ofertados e disponibilizados na sua escola como um suporte, como algo pedagógico que vai avançar ainda mais os seus alunos. A sua única expertise vai ter que ser o quê? O que eu consigo conciliar? O que eu consigo somar com o assunto que eu estou trabalhando? Então, lá na plataforma, eu sei que tem uma atividade, eu sei que tem um momento em que eles vão ter que realizar a escrita, sei lá, ali eu pedi para escrever coisas que tem na feira. E eu sei lá que tem uma atividade de cruzadinha de frutas. Beleza, então eu vou lá, coloco plataforma, fazer a cruzadinha das frutas, como atividade 2. É só você inverter. Onde que está uma coisa trabalhada que você consegue levar a outra. Então você consegue rapidamente fazer essa junção e essa separação de uma coisa e outra. Tudo bem? Aqui, gente, eu estou explicando de uma maneira muito simples, muito reduzida, muito curta. Se você quer ter mais acesso e entender isso de forma melhor, construir uma junto comigo, não deixa de se inscrever no meu curso, porque lá eu tenho um módulo específico onde eu ensino você desde o plano mensal, né, até mesmo do anual, para o mensal, para a construção da sua rotina semanal e você entender o que você precisa ter nela. Então, não deixa de se inscrever no meu curso e ter acesso a todo esse conteúdo de forma completa. Tudo bem? Até mais!